Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Que vocês são abençoados pelo Senhor. Hoje vamos continuar falando sobre o nome de Jesus, sobre a importância do nome de Jesus, sobre esse nome que está acima de todo nome. Esse nome que muda a realidade espiritual e natural de todas as coisas. Porque Jesus é o nome que está acima de todo nome. Estamos fazendo esses estudos para compreender bem como nós podemos utilizar o nome de Jesus, ou seja, o que é o nome de Jesus e como nós podemos utilizá-lo. Porque o Senhor nos deu autoridade para usar o nome de Jesus, para vencer toda a batalha, para enfrentar qualquer situação e poder vencê-la e superá-la. Estamos nessa série que já está na quinta parte, onde hoje vamos falar sobre o combate. Combate, o nome de Jesus no combate. Por que no combate? Porque estamos em terra estrangeira. Nós pertencemos a outro reino e estamos aqui nessa terra. Nós pertencemos ao reino dos céus e estamos aqui nessa terra. E vivemos aqui para trazer o reino dos céus para a terra. O que é esse reino dos céus? Me perguntaram isso. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, na presença do Senhor. O reino de Deus é aquilo sobre o que Jesus falou. O reino dos céus é aquilo sobre o que Jesus falou. Jesus anunciou a beleza do reino de Deus, de como já podemos viver o reino de Deus aqui nesta terra. Foi para isso que Jesus veio. Ele nos anunciou isso, nos mostrou, nos demonstrou com as curas que fazia, com suas pregações, com sua autoridade. E depois ele nos delegou. E você faz parte disso. Você faz parte dessa delegação sobrenatural, dessa delegação que vem dos lugares celestiais, porque você não é deste mundo. Você é dos lugares celestiais, transferido para esta terra para trazer o reino. E é por isso que, já que o diabo é o príncipe deste mundo, mesmo tendo sido destituído, existem batalhas que travamos diariamente. Podem ser batalhas até contra nós mesmos, no sentido de lutar contra o nosso caráter, contra coisas que ainda mantivemos, contra algumas das nossas vontades que ainda não se alinharam com o Senhor. Mas a luta é sempre espiritual, nunca é contra uma pessoa, nunca é contra uma situação. É sempre espiritual, porque a batalha é contra as trevas, aqueles que desejam dominar este mundo. E nós, que somos mais que vencedores, ao contrário, vamos conquistar o território para o Senhor, para que o seu reino se manifeste nesta terra. Amém? Você concorda comigo? Se você concorda comigo, vamos analisar como usamos o nome de Jesus em combate e por quê, como Jesus o fez, o que Jesus fez e o que nós podemos fazer. Aprender com isso, com o que ele fez. Então, o nome de Jesus no combate. O que Paulo diz na carta aos Coríntios? Paulo toma uma decisão, e é essa decisão que nós também podemos tomar. Ele diz: portanto, eu corro assim, não de modo incerto, luto como um boxeador, mas não como quem dá socos no ar. Isso significa que Paulo quer vencer, ele quer acertar o alvo. As situações em que ele quer acertar um inimigo na cara, ele quer vencer as batalhas, ele quer demonstrar a grandeza e a beleza do nome de Jesus, que governa todas as coisas, aquele nome que está acima de todo nome. E é por isso que, quando nós lutamos em uma situação, quando enfrentamos qualquer batalha, sabendo que é uma batalha espiritual, sabendo que Jesus já venceu, que em nome de Jesus, só um pouco de tempo, ele já venceu sim, e em seu nome nós podemos conquistar aquelas coisas para ele. Naquele momento, a nossa luta é séria. Então, assim como os boxeadores, nós nos posicionamos e lutamos de verdade, não dando socos no ar, mas acertando o inimigo bem aqui, na cara ou na testa. Onde vocês preferem mais? Eu diria bem no meio do rosto, onde ele tem que recuar. Esse é o nosso combate. Então, não é como se estivéssemos lutando contra o ar. Ou seja, quando oramos, quando intercedemos, quando expulsamos demônios, quando pregamos a palavra.
A nossa luta é diária contra muitas coisas e por muitas coisas, e precisamos fazê-la com consciência, sabendo que existe um plano, que existe um propósito que Deus preparou. E quando entramos nesse plano e nesse propósito, não estamos lutando contra o ar, mas estão acertando em cheio tudo aquilo que o Senhor preparou. É o inimigo, naturalmente. Estamos acertando os objetivos e atingindo o inimigo. Então, quando agimos como boxeadai, o contexto disso, Paulo diz, o contexto de não lutar contra o ar é esse. Vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, todos correm, todos nós nascemos de novo, todos nós somos cristãos, mas só um recebe o prêmio? Corram de modo a conquistá-lo. Todo atleta é disciplinado em tudo. Eles o fazem para receber uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Para você está reservado uma coroa incorruptível. Na verdade, você já tem uma coroa incorruptível, mas quando for para o céu, terá recompensas, e você acha que são incorruptíveis. Porém, nesta vida, vença todos os dias. Nesta vida. Você foi chamado para lutar, mas não como quem luta no vazio, e sim como quem destrói todas as obras do inimigo. É isso que você foi chamado para fazer, porque Cristo Jesus está do seu lado. Ele te deu autoridade justamente para lutar o bom combate. Agora eu vou te mostrar, venha ver isso. Paulo diz a Timóteo: Eu te confio esta missão. Você também tem uma missão. E Paulo, ele especifica para Timóteo: Eu te confio esta missão, Timóteo, meu filho, em harmonia com as profecias que foram feitas anteriormente a seu respeito. Quer dizer que algo foi profetizado, tenho certeza de que também sobre a sua vida já foram feitas profecias na sua vida. Foram declaradas coisas que são a vontade de Deus. Amém. E se você não recebeu uma profecia pessoal, você pode procurar nas Escrituras e as Escrituras vão falar com você pessoalmente. Aleluia! Nós, aliás, fazemos as salas proféticas, que são algo maravilhoso, glorioso, onde o Senhor revela especificamente aquilo de que precisamos, aquilo que não conseguimos ouvir. Ele é bom e quer falar. Então, aquilo que te foi revelado anteriormente através de uma profecia, ou aquilo que você sentiu como seu da parte do Senhor. Lendo as Escrituras, você pode caminhar em harmonia com isso. Em harmonia quer dizer alinhado com isso, porque se isso te foi profetizado, ou se o Senhor falou diretamente com você e te deu essa visão, você precisa caminhar em harmonia com isso. E diz: para que você lute em virtude delas, o quê? A boa batalha. Por que ele chama de a boa batalha? Uma batalha é boa quando é vencida, caso contrário, não é uma boa batalha. Então, Paulo está dizendo: existe uma batalha com uma vitória para você, uma boa batalha, uma batalha onde você vence. E é isso que Paulo está dizendo. Uma batalha onde você vence, onde seu coração é guardado, onde o Senhor te aconselha, onde os anjos estão do seu lado. Mas você precisa permanecer em harmonia com o plano de Deus, com aquelas profecias que foram feitas a seu respeito. E você vencerá toda a batalha. Amém. Porque nesta terra nós lutaremos até o último dia da nossa vida. Às vezes lutamos por nós mesmos, às vezes lutamos por um irmão, às vezes todos lutamos juntos. Mas é sempre um avançar, porque a nossa batalha é uma boa batalha. E você vai vencer essa batalha que está enfrentando. Se você está em uma batalha, muitos de nós estamos em batalha, porque não é fácil viver como cristão. Todos nós estamos em uma batalha. E se você está em uma batalha onde acha que está difícil, onde quase quer jogar a toalha, onde quase pensa que nem o Senhor te escuta mais, mude de ideia. Mude de ideia, porque o plano de Deus, aquela profecia que foi feita para você, aquela revelação que o Senhor te deu, isso vai se cumprir. E você pode lutar se alinhando com isso. E se aparecer um obstáculo, que é uma proposta do inimigo, uma armadilha do inimigo para te fazer desviar desse caminho, não aceite e vença.
Nossas batalhas são fáceis, são simples, são as pessoas que podem nos tentar. Porque é o inimigo que guia isso, porque o inimigo faz todo tipo de armadilha, porque as batalhas não são contra as pessoas. Na verdade, veja isso em Efésios 6,12. Com certeza vocês conhecem esse versículo de cor, mas quero reler junto com vocês. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra aquela pessoa que está te fazendo mal, contra aquela situação que quer te impedir de ver a vitória, não é contra o chefe que não te trata bem, não é contra eles, mas sim contra quem nos guia. Se uma pessoa não nasceu de novo, você não pode esperar que ela te abençoe. Você não pode esperar que ela te trate bem, não pode esperar coisas positivas dessa pessoa. Mesmo que toda pessoa tenha consciência e, por consciência, possa se comportar bem. Mas se ela não nasceu de novo, se ainda não recebeu o Espírito Santo, você precisa ter um perdão automático. Tem que ser rapidíssimo, rapidíssimo para perdoar. Essa é a sua vitória. Quando você consegue perdoar, assim que percebe que está vindo uma armação do inimigo, um ataque, você já se prepara para perdoar. E aí o inimigo nem consegue criar raízes. Amém. Então, as batalhas não são contra as pessoas. As batalhas não são contra as pessoas, mas são contra quem? As potências espirituais, que são justamente os principados, as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, que circulam ao nosso redor. Ao nosso redor, essas forças da maldade. Eu não fique bravo com as pessoas, mas aprenda a lutar com autoridade. E é por isso que você deve usar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a sua salvação. O nome de Jesus é o resgate daquela situação. O nome de Jesus é conquista. O nome de Jesus é vitória, porque o nome de Jesus é um nome acima de todo nome. E quando você invoca o nome de Jesus, quando você chama o nome de Jesus, ele se torna o garantidor da sua batalha e você vence. Amém? Quando você também caminha em obediência, é claro. Mas é o nome de Jesus que te faz vencer a luta quando você expulsa algum demônio. Na verdade, as batalhas que enfrentamos são, como cristãos, elas se manifestam através do que fazemos. O que fazemos? Fazemos coisas que são simplesmente o sinal daquilo em que acreditamos. Se nós acreditamos, certas coisas acontecem como consequência, mas precisamos entender que podemos fazer essas coisas. Precisamos aprender a fazer essas coisas, porque ninguém está excluído. Na verdade, é o próprio Jesus quem diz isso. Antes de subir ao céu, ele diz: ide por todo o mundo. E ele está dizendo isso para você. Vá por todo o mundo, onde quer que você esteja. Vá por todo o mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Condenado por quê? É a primeira pessoa, a primeira coisa que te condena. Quando você não acredita, é você mesmo. Que pessoas são condenadas por si mesmas, pelo próprio comportamento, pelo que fazem, pelo que dizem? A condenação está sobre elas, mas nós temos esse privilégio de tirá-las dessa situação, de lhes dar a vida eterna. E é isso. Existem os sinais que acompanham quem creu. Se você creu, está entre eles. Então, esses são os sinais que acompanharão. Aqueles que tiverem crido acompanharão, e para Clotel, veremos isso depois. Fui buscar os termos originais justamente para entrar bem na consciência disso, na consciência daquilo que é o nosso mandato, daquilo que nós somos habilitados a fazer. Ou seja, Deus nos habilitou a fazer isso. Então, o que fazemos? Expulsaremos demônios, falaremos em línguas novas. Então, eu digo para você: você expulsará demônios. E, se ainda não fez isso, está na hora de começar, de aprender como se faz. E use o nome de Jesus para dizer: Satanás, saia dessa pessoa. Amém. Se todos os cristãos fizessem isso, todos seríamos livres. Então, esse é o nosso mandato: expulsar demônios. Então, expulse os demônios.
Seu mandato é falar em novas línguas, porque você recebe revelações espirituais, que é uma das coisas mais importantes. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Pegarão em serpentes com as mãos, e mesmo que bebam algum veneno, nada lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Esse é o seu mandato: impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. O que o Senhor Jesus fez depois de ter dado o grande mandato? O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao céu. O que fazemos sem Jesus? Jesus, até agora foi você quem fez essas coisas. Nós tentamos fazer, conseguimos algumas vezes. Sim, algumas vezes não conseguimos. Alguns demônios não saíram. Mas agora você vai embora, como vamos fazer? E o Espírito Santo é aquele que foi enviado por Jesus. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E você está à direita de Deus em Cristo. E o que eles fizeram? Eles creram no que Jesus disse e saíram para pregar por toda parte. Por toda parte. Esse é o nosso chamado. E o Senhor, o que fazer? Ele operava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Isso quer dizer que o Senhor confirma quando nós vamos, pregamos, expulsamos demônios, oramos em línguas, impondo as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor quer fazer isso e é por isso que ele nos deixou o nome de Jesus, porque tudo o que fazemos, fazemos com a autoridade de Jesus Cristo. A nossa autoridade não é nada, mas a autoridade é de Cristo. Jesus, amém, em sua presença em nossa vida. Aliás, o próximo estudo será sobre o nome de Jesus. Na presença, não falte. Amém. Então vamos dar uma olhada. Acompanharão a palavra paracoloteio, que significa que esses sinais sempre seguem fielmente. Essa palavra significa seguir sempre fielmente. Você declara algo em nome de Jesus e os sinais sempre seguem fielmente, sempre acompanham, você fala. E os sinais te acompanham, estão sempre presentes em todo lugar. Vamos lá. Isso é o que significa paracoloteio. Quer dizer que estão sempre conosco. Esses sinais sempre, sempre, fielmente estão conosco. Nos acompanham sempre, estão sempre presentes onde quer que a gente vá, eles se conformam ao que dizemos. Pensa na autoridade que o Senhor nos deu. Pensa em quantas batalhas nós vencemos. Eles se conformam, são a garantia. Paracolótio quer dizer garantia quando ministramos, investigam, acompanham. Quer dizer que o sinal nos acompanha e investiga, nos faz ver as coisas de um jeito diferente e separa o mal do bem. Aleluia! Pensa só no poder que pode sair da sua boca e nos sinais que te acompanharão, que te seguirão fielmente. O poder de Deus te acompanha e te segue, porque Deus quer assim. Deus te enviou, e se Deus te enviou, Ele também te equipou com o Espírito Santo. Não te falta nada. Não te falta nada. Você pode acreditar nisso. Amém. Expulsaram. A palavra expulsão é um termo definitivo. Quer dizer que existe alguma possibilidade do demônio ficar? E a palavra é isse, balão, expulsar para fora com firmeza. Então você precisa saber que quando você fala em nome de Jesus, você tem a autoridade de Cristo Jesus e aquele demônio tem que ir embora com certeza, expulsar para fora com firmeza, privar do poder e da influência que exerce no mundo. Quando você fala e expulsa um demônio, você o priva do poder. Ele não pode mais fazer nada. Essa é a sua batalha. A primeira batalha é na sua mente, para que você acredite em tudo isso. A segunda dificuldade surge quando você começa a declarar: as coisas acontecem. E já não é uma luta, porque é o Espírito Santo que faz isso por você, junto com você. Quando você terá essa coragem e você começa a decretar as palavras do Senhor, você começa a declarar que esses demônios vão embora em nome de Jesus. Etc.
Balo também significa proibir. Posso lhe dizer exatamente isso. Todos os termos, os próprios termos do dicionário, banir, expulsar alguém da família, não uma pessoa física, mas os demônios da casa onde foram morar, obrigar a sair com uma linguagem firme, mas não violenta. Você não precisa começar a gritar ou fazer escândalo, você precisa ter uma linguagem firme. Séria, firme e confiante, mas nem um pouco violenta. Você não precisa disso. Ekbolo implica forças que são a força do Espírito Santo, que sobrepujam as outras forças. E ekbolo quer dizer que transferem que o demônio, neste caso, a doença, neste caso, ou qualquer outra coisa, neste caso, deve ser transferida rapidamente. Ekbal sempre fala de estabilidade, de rapidez e de não retorno. É isso que a palavra significa. Ekbolo significa também conduzir alguém ou algo para longe de algum lugar, com uma força a qual não consegue resistir. O inimigo não pode resistir, ele não pode resistir. E Ekbol também era usado para se referir às fezes que saem do corpo humano, do abdômen, para onde precisa ir. E ele não pode voltar. Amém? Então, esse é o poder que você tem. Quando você expulsa, você é ex-balo, você remove do meio, você tira a autoridade dele, você tira o poder dele. Mas isso é um sinal, porque você tem autoridade para travar essa luta. Repito, a primeira batalha é com a sua mente, com a sua coragem, com a sua firmeza. E a segunda batalha é quando a palavra sai da sua boca. E sabe qual é a coisa mais linda? Que nada pode resistir diante do nome de Jesus quando você declara essas coisas em nome de Jesus, de acordo com a vontade dele. Amém. A batalha está vencida. A luta até ganha. O nome de Jesus é muito importante na batalha, porque olha, depois diz: pegarão nas mãos airo, ou seja, levantarão, tirarão do chão, pegarão nas mãos setentes. Isso quer dizer que você vai tirar, remover do lugar onde estavam. O que são as serpentes? Os demônios. Tirar do lugar onde estavam o quê? Os demônios pegarão nas mãos serpentes, e elas não lhes farão nenhum mal. Beberão, mesmo que alguém beba veneno, o que também significa ingerir espiritualmente algo errado. Se alguém ingeriu, recebeu um ensinamento errado, você, com a palavra, faz aquele combate de fé no nome de Jesus e declara: qual é a verdade? E quando você vai em nome de Jesus, depois de ter orado antes e se alimentado da presença dele, da sua palavra, você poderá fazer com que aqueles que beberam e ingeriram algo, até mesmo espiritualmente incorreto, sejam libertos, não morram por aquilo que eles leram. E os doentes são tantos doentes físicos quanto aqueles que estão sem forças, que estão espiritualmente fracos. Isso é o que você está habilitado a fazer. São apenas sinais. É o seu dia a dia. E aí você diz, mas então eu tenho uma vida difícil. Não, porque quando você invoca Jesus, o nome de Jesus, esse nome significa vitória, esse nome significa resgate, esse nome significa vida, esse nome significa redenção. Esse é o nome que você está invocando. E esse nome aí? Resolve tudo. Amém. Então, em toda batalha, sempre o nome de Jesus. Amém. Em Mateus 18, nós vemos isso. Jesus nos diz que nós devemos ter uma oportunidade. Eu digo devemos porque, além de ser uma honra ou um privilégio poder fazer isso, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Muda. Olha isso. Nós temos uma missão tão linda. Nós temos um poder absoluto, porque o nome de Jesus é absoluto. O nome de Jesus é glorioso. E ele nos deu a possibilidade de ligar na terra. Todas as coisas que ligarmos aqui na terra serão ligadas no céu, porque as nossas batalhas são contra as potestades, até mesmo do céu. E quem vence elas? Você.
Você é o vencedor, você não tem chance de perder. Quando você invoca o nome de Jesus com firmeza, quando você ora assim como ele orava, com aquela certeza, porque ele fazia tudo o que viu o Pai fazer, quando você sabe que vai vencer aquilo, porque acredita, porque confia que Deus está do seu lado, porque confia no nome de Jesus, porque é essa fé que move montanhas, você verá a vitória todas as vezes, e toda a sua luta será uma vitória. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Todas as bênçãos. Por que isso? Porque aqui diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que Jesus, em pessoa, está no meio de nós. Aleluia! Invoque o nome de Jesus quando você orar. Glória a Deus! Vamos ver a autoridade que Jesus tinha? Porque quando você invoca o nome de Jesus, você está invocando uma autoridade, a autoridade máxima. Não existe autoridade maior do que a do nome de Jesus, que você pode invocar sobre a sua situação. Quando Jesus terminou esses discursos, que era o Sermão da Montanha, ele tinha falado sobre os tesouros do céu, tinha falado sobre as preocupações, sobre não julgar os outros, sobre a oração e sua resposta, sobre os 2 caminhos, sobre os falsos profetas. Ele tinha feito pregações que ninguém jamais tinha feito. Nem um mestre, nem um escriba, nem um fariseu, ninguém tinha feito esses ensinamentos. De fato, o que diz aqui? Quando Jesus terminou esses discursos, a multidão ficou admirada com seu ensinamento, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas deles. Portanto, quando você invoca Jesus na sua luta, na sua fala, porque aqui estamos falando de ensinar. Quando você ensina algo e pede para Jesus intervir e ensina em nome de Jesus, você tem uma autoridade. Igual a ninguém, porque é a autoridade gloriosa dele que coloca as palavras na sua boca. O que você acha que eu faço antes de começar a pregar, a falar? Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que me dê todas as palavras de que você precisa. Porque o que Cristo Jesus quer e o que eu quero é mudar a sua vida para que você possa viver em abundância, para a qual o Senhor te chamou. E eu sozinha não posso fazer nada, mas em nome de Jesus eu posso ensinar, assim como Jesus ensinava, não como os escribas, como os fariseus. Esse nome de Jesus, e ele quer te dar em medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele quer te dar isso. E você pode compartilhar com outras pessoas. E o que ele te dá? Autoridade. E o que se faz? Com autoridade você vence. Existe alguma chance de perder? Não, nem. Porque você tem a autoridade do nome de Jesus. Este nome está acima de todos os outros. Vejamos aqui, em Marcos 21. Eles foram para Cafarnaum e logo no sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. O que acontece? Eles ficavam admirados com seu ensinamento, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você tem a mesma autoridade quando invoca e chama o nome de Jesus e começa também a ler as Escrituras, permitindo que o Espírito que escreveu aquela Escritura invada seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito, e você começa a falar de coisas espirituais. Olha aí. Mas quando você invoca o nome de Jesus, você tem a autoridade dele, a sabedoria dele, o entendimento dele. Você tem a mente de Cristo. E na batalha, mesmo que você não saiba tudo, você chama aquele que sabe tudo. E ele faz você vencer. Aleluia! Estão dizendo, mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, pega a tua cama e anda. Que autoridade você tem no nome de Jesus? Toda essa autoridade porque Jesus Cristo é o próprio Deus e te concedeu o nome dele, para que aquilo que você diz agora tenha um impacto transformador, sobrenatural e eterno. É glorioso poder mudar a situação e poder mudar as células de um corpo.
Nós precisamos nos dar conta do potencial que o Senhor nos deu, que não podemos perder. Nós não podemos perder se estivermos convencidos e acreditarmos. Você não pode perder essa batalha. O inimigo pode fazer o que quiser. Se você entende o que tem quando pronuncia o nome de Jesus, ele não pode mais fazer nada na sua vida. Ele é um perdedor. Mas ele sabe quando você não sabe. E quando você não sabe, você não declara, não decreta e não usa o nome de Jesus e não vê os resultados. E ele vai em si. Mesmo que você pertença ao Senhor, mesmo que você esteja sentado nos lugares celestiais, mesmo que você tenha toda a autoridade, ele vence. Por quê? Porque o nome de Jesus precisa ser usado. Aleluia! Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui está Jesus. O que ele diz? Eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé, como eu disse há pouco, e não duvidarem, não só farão o que foi feito à figueira, mas até se disserem a este monte, tira-te daqui e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se tiverem fé, receberão. Tudo. No nome de Jesus, nós recebemos. Não existe luta que a gente peca. Você não gosta disso? De não poder perder? Que não existe a possibilidade de derrota para sua luta? No nome de Jesus. Quando você conhece a vontade de Deus, quando você anda alinhado, a vontade de Deus. Deus tem orgulho de você. Ele tem orgulho de você. Ele quer que você vença. Ele deseja isso. E quem era que tinha as maiores dúvidas? Porque ele falou sobre fé. As dúvidas, as maiores dúvidas, eram daquelas que não deveriam ter dúvida nenhuma. Sobre quem era Jesus, sobre a autoridade, sobre o que poderiam fazer em seu nome. Quem era que tinha as maiores dúvidas? Eu vou mostrar isso. Quem conhecia as escrituras e conhecia as profecias? Veja quem tinha dúvidas. Quando Jesus tinha nascido em Belém da Judéia, na época do rei Herodes, uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando onde estava o rei dos judeus que havia nascido, porque nós vimos a estrela no Oriente, então estavam procurando por ele. Ao ouvir isso, o rei Herodes faz o quê? Ele fica com medo, pensa, aqui tem outro que quer ser rei e vou ser deposto. O que ele faz? Reúne todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, ou seja, os conhecedores das escrituras, e perguntou a eles onde o Cristo deveria nascer. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá? De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Então os escribas e fariseus, conhecedores das escrituras, conhecedores da profecia, se a profecia se cumpre, eles não acreditam. E acabam não desfrutando plenamente do dom maravilhoso do nome de Jesus. Quem não crê, não recebe. Creio no poder do nome. Eles que deveriam ter sido os primeiros a acreditar, pois as profecias estavam se cumprindo diante dos olhos deles. Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento escritas a respeito dele. Cumpriu todas. E mesmo assim eles não creram. E quando não creram, não podiam falar com autoridade, não podiam ensinar com autoridade, não podiam fazer milagres, não podiam fazer nada. Por quê? Porque não olhavam o nome de Jesus. Não criam na autoridade de Jesus. Na verdade, criam, viam a autoridade de Jesus. E duvidavam, diziam, mas de onde vem essa autoridade para você? Olha o que eles diziam, olha só. Quando Jesus chegou ao templo, pouco depois, os sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele enquanto ele ensinava e lhe perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ou seja, eles sabiam que ele deveria nascer em Belém, não acreditaram, veem os milagres e duvidam da autoridade do Senhor. Querem saber de onde vem essa autoridade para ele, mas eles sabiam. Já tinha sido profetizado. E dizem, com que autoridade você faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus simplesmente responde para eles,
Também vou lhes fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu também direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde vinha? Do céu ou dos homens? E eles sabiam a resposta e não deram, porque tinham medo. Porque não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o Cristo. Na verdade, você pode ler toda a história e ela termina assim. Eles dizem: não sabemos. Pois bem, diz Jesus, então também não vou dizer com que autoridade faça essas coisas, porque vocês não querem saber. Olha, eu gosto tanto de Jesus porque ele dá respostas diretas, simples, claras, precisas. E você acha que quando precisa resolver uma situação e invoca o nome dele, ele não vai te dar essas respostas diretas, simples, claras, onde ninguém pode te contrariar? Ele não mudou, está do seu lado. Quando você o exalta, ele te defende. Quando você o exalta, ele não te envergonha, ele envergonha os outros, aqueles que te acusam. Isso é Jesus. Mas você precisa conhecer o poder do nome dele para poder enfrentar todas essas situações. Todo mundo vem e quer colocar obstáculos no nosso caminho. Cristãos. Todos querem nos envergonhar, querem zombar da gente. Não é assim. Aconteceu só comigo, né? Acho que já aconteceu com você também. Mas quando você está cheio do Espírito Santo e faz tudo em nome dele, tudo mesmo, fala em nome dele, ele te dá as respostas certas, porque ele sempre teve as respostas certas e isso não mudou. E ele é quem te defende, ele é quem te resgata, ele é quem cria vida. Quando você fala e faz calar quem fala mal. Naturalmente, você precisa ter um coração que recebe, um coração disposto a perdoar, porque as batalhas não são contra as pessoas, mas contra os espíritos que guiam as pessoas. Então, quando você tem esse coração de querer doar e de querer falar para ajudar, o Senhor Jesus sempre te dará as palavras certas, porque Ele tem a suprema autoridade. E se você der a ele a suprema autoridade sobre a sua boca, imagine quantas batalhas você vai vencer. Não vai perder nenhuma, porque ele vai te inspirar através do Espírito Santo que está em você. Amém. Olha aqui, de novo, porque falava com autoridade, todos ficavam admirados. E de novo aqui, que palavra é essa? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos imundos e eles saem. Jesus fez isso e nos deu essa missão. Eles ficavam maravilhados. Todos ficaram tomados de espanto, discutiam entre si e diziam: "Mas que palavra é essa?" Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos imundos e eles saem. Ele ordenou ao mar que se acalmasse e deu a autoridade do seu nome para que faça as mesmas coisas que ele fez e até maiores, como o próprio Jesus disse. Aproveitemos essa verdade, vivamos como cristãos de verdade. Não deixemos que todas as maquinações do inimigo nos enganem e não nos deixemos distrair por coisas inúteis deste mundo, por coisas que nos roubam a paz, por distrações, por coisas que querem simplesmente nos distrair, ou seja, nos arrancar. A palavra distrair significa, quando você sofre uma distensão muscular, significa rasgar, querem arrancar sua identidade, querem arrancar o nome de Jesus da sua boca, querem que você não proclame, que você não diga, que você não fale com franqueza, que você não vença. E você não deve agir assim, porque você tem uma grande oportunidade de vencer toda boa batalha. Porque toda batalha que aparece diante de você é boa e depende muito da obediência. Obediência é aqui, a sua palavra e a sua autoridade, porque veja o que aconteceu. Alguns exorcistas itinerantes judeus também tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos. Eles invocaram o nome de Jesus? Ah, não! Dizendo como eles queriam expulsar os demônios sem tomar autoridade. Vocês têm noção disso?
Quantas vezes também nós vemos uma manifestação, tem alguém que sabemos que é uma força espiritual agindo neles, e não tomamos essa autoridade para libertá-los. De vendo, o que esses exorcistas diziam? Eu vos ordeno pelo Jesus que Paulo anuncia. Ou seja, eles ordenavam aos demônios. Eles deram uma boa risada, os demônios. Por quê? Porque eles não usaram o nome de Jesus com firmeza, como vimos antes. Com firmeza, para Ekbolo expulsar definitivamente, tirar autoridade e tirar poder. Como Jesus nos mandou fazer. De fato, o homem que tinha o espírito maligno, o que ele faz? Ele se lançou sobre 2 deles, tratou-os de tal forma que eles fugiram daquela casa, nus e feridos. Mas você não vai fugir, porque de hoje em diante você vai usar o nome de Jesus toda vez e vencerá toda a batalha. Você não vai fazer como eles. Olha, nós temos uma chave na mão que é uma chave de ouro. A Escritura diz que o Senhor nos confiou as chaves do reino. E a chave do reino é o nome de Jesus aplicado nesta terra, em toda situação. Amém. E você pode vencer todas as vezes. E o centurião? Como foi que o centurião entendeu? A vitória. Como o centurião entendeu que iria vencer? Como o centurião entendeu a importância e a autoridade de Cristo Jesus? Ele disse: Eu sou um homem sujeito à autoridade de outros e tenho soldados sob o meu comando. E digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. O centurião tinha entendido a autoridade de Jesus. Ele tinha entendido. E não tinha dúvidas. Se você não tem dúvidas sobre a autoridade, sobre o nome de Jesus, quando você o invoca numa situação, você vencerá toda a batalha, se você entender. Mas se você não entende, se não aplica, se não acredita, faz como aqueles exorcistas itinerantes. Toma autoridade na luta. Qual é a sua luta? Hoje? Quero orar por você. Senhor Jesus, teu nome é vida. Digam comigo, orem comigo. Senhor, hoje compreendi que o teu nome é vida. Você é a vida, você é a redenção. Teu nome é salvação. Teu nome é resgate. Teu nome é vitória. Teu nome é louvor. Teu nome é presença. Teu nome é conquista. Se me ama, eu sou teu, pertenço a ti. Escreve no meu coração a história de vida que você preparou para mim. Abre meus olhos para que eu veja o mundo espiritual e para que eu me torne consciente, Senhor, de poder usar o teu nome santo, o nome santo e precioso de Jesus Cristo. Eu pertenço a ti, Senhor. Diga isso. Eu pertenço a ti, Senhor Jesus, e quero usar o teu nome e fazer as coisas como você fazia, ou melhor, ainda mais, como você prometeu. Eu pertenço a ti e invocarei o teu nome, e tu és a minha vitória. Em nome de Jesus, amém. Eu pertenço a ti, sou teu, e proclamarei o teu nome sobre toda a situação. E tu me prometeste a vitória e eu vencerei, porque tu não retiras as tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Se você acreditou e fez essa oração comigo, e disse amém a essa oração, ou escreva amém, justamente para testemunhar a todos. Escreve amém para testemunhar a todo mundo natural e espiritual que você entendeu a importância do nome de Jesus na batalha. E neste momento, daqui para frente, eu posso te garantir que você vai vencer toda a batalha, porque o nome de Jesus vai te fazer vencer, porque ele venceu. Venceu por você e vai te mostrar isso nesta vida. Tenha fé, acredite, ouve esse nome que te foi dado porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito por você. Ele deu o nome dele para você.
Usa, não deixa ele de lado. Amém. Eu te abençoo, te amo e me escreva todas as suas vitórias. Eu oro por você em nome de